Quem realmente foi Sansão? Um herói escolhido por Deus para libertar Israel? Ou um homem que, mesmo dotado de força sobre-humana, foi dominado por suas próprias fraquezas? Essa é a grande polêmica que atravessa os séculos. De um lado, ele aparece como o guerreiro que sozinho enfrentava exércitos inteiros. De outro, como alguém incapaz de controlar seus desejos, suas paixões e suas escolhas. Mas antes de julgá-lo, precisamos entender o cenário em que sua história se desenrola. Israel vivia sob o domínio cruel dos filisteus, um povo forte, organizado e implacável. Os israelitas estavam oprimidos, com medo, sem esperança. Era nesse contexto que o povo clamava por libertação. E então surge a promessa de algo extraordinário, um libertador que teria forças além da compreensão humana. Um homem que poderia mudar o destino de uma nação inteira. Mas aqui fica a pergunta: quando Deus concede a alguém um dom tão grandioso, ele vem como bênção ou também como prova? Ao longo dessa jornada, vamos mergulhar nos segredos, nas vitórias e nas derrotas de Sansão. E eu te pergunto, será que a verdadeira batalha dele foi contra os filisteus ou contra si mesmo? Em meio à opressão dos filisteus, uma mulher israelita, estéril e sem esperança, recebeu uma visita inesperada, um anjo do Senhor. Ele trouxe uma revelação impressionante. Mesmo sem poder gerar filhos, ela daria à luz a um menino que teria uma missão grandiosa: libertar Israel. Mas havia uma condição: o menino deveria ser nazireu desde o ventre. Isso significava viver separado para Deus, com votos muito rígidos: não beber vinho, não tocar em nada impuro e jamais cortar o cabelo. Cada fio que cresceria em sua cabeça seria sinal da aliança com o Eterno. Imagine o peso dessa promessa. Um filho que não seria apenas da família, mas de toda uma nação. Um menino que já nasceria com o destino marcado. Mas aqui surge uma pergunta inquietante. Quando um ser humano carrega sobre si um propósito tão imenso desde antes de nascer, ele é livre para escolher seu caminho? O nascimento de Sansão não foi apenas o início de uma vida. Foi o anúncio de que Deus ainda não tinha desistido de seu povo, mas também foi o começo de uma história marcada por força, tentações e conflitos que ecoam até hoje. Sansão cresceu carregando em si o peso de uma promessa. Desde cedo, sua força sobrenatural começou a se manifestar. Não era apenas a força de um jovem robusto, mas algo que ultrapassava qualquer explicação humana. O episódio mais marcante de sua juventude aconteceu quando, caminhando por um vinhedo, um leão rugiu contra ele. Qualquer outro homem teria fugido, mas Sansão avançou. Com as próprias mãos, despedaçou a fera como se fosse um simples cabrito. Imagine a cena: um jovem, sem armas, sem armadura, derrotando o rei dos animais em segundos. A notícia se espalhou rapidamente. O nome de Sansão começou a ser temido entre os filisteus e admirado entre os israelitas. Mas junto com a fama, crescia também o orgulho. E aqui surge um questionamento. Quando um homem se vê tão poderoso, ele se lembra que essa força vem de Deus? Ou passa a acreditar que é fruto apenas de si mesmo? O coração de Sansão estava dividido. De um lado, a missão de libertar seu povo, do outro, as paixões e desejos que constantemente o colocavam em risco. A história dele não era apenas sobre músculos, mas sobre o conflito entre propósito e tentação. Apesar de ser consagrado a Deus desde o ventre, Sansão revelou cedo suas fraquezas. Uma delas, seu coração, facilmente dominado pelas paixões. Em vez de buscar uma mulher entre o seu povo, decidiu casar-se com uma filisteia, justamente aqueles que oprimiam Israel. Seus pais ficaram chocados. "Não há mulher entre o nosso povo?" perguntaram. Mas Sansão estava decidido.
O desejo falava mais alto que a tradição e o propósito. E aqui nasce uma polêmica que ecoa até hoje. Quando o homem escolhido de Deus une-se ao inimigo, é amor ou armadilha? No banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos convidados. Do que comeu saiu comida, e do forte saiu doçura. O enigma se referia ao leão que havia matado, onde mais tarde encontrou mel dentro da carcaça. Os filisteus não conseguiram resolver, até que pressionaram a esposa de Sansão, que revelou o segredo. A traição partiu o coração dele e acendeu uma chama de ira. O casamento, que deveria ser símbolo de união, tornou-se o início de um ciclo sangrento entre Sansão e os filisteus. E eu te pergunto, quantas vezes grandes homens não caíram não por causa de espadas ou exércitos, mas por causa de amores e paixões mal direcionadas? Traído, humilhado e dominado pela fúria, Sansão decidiu atacar os filisteus de forma inesperada. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares, prendeu tochas em suas caudas e as soltou nas plantações dos inimigos. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo vinhedos, olivais e campos inteiros. Aquele era o sustento de um povo inteiro, reduzido a cinzas em poucas horas. Os filisteus ficaram em choque. Como um só homem podia causar tamanha destruição? Era vingança pessoal ou o cumprimento do plano de Deus? Esse ato marcou o início de um ciclo interminável de violência. A cada ataque de Sansão, os filisteus respondiam com mais ódio e o conflito se intensificava. Aqui surge uma questão desconfortável. Até que ponto Sansão estava agindo como juiz de Israel, levantado por Deus, e até que ponto estava apenas saciando sua sede de vingança? Sua força era divina, mas suas escolhas eram humanas, cheias de falhas e impulsos. O fogo que queimava os campos era também um reflexo do fogo que queimava dentro dele, uma mistura de orgulho, paixão e fúria. E eu te pergunto, quando usamos nossos dons para alimentar sentimentos pessoais, será que não corremos o risco de transformar bênção em destruição? Sansão se tornou uma lenda viva entre israelitas e filisteus, mas sua força não vinha sem desafios. Em uma noite, ele entrou na cidade de Gaza sozinho, onde os filisteus planejaram prendê-lo. Quando tentaram capturá-lo, Sansão não só resistiu, como realizou um feito que beira o impossível. Arrancou os enormes portões da cidade com as próprias mãos e os carregou até o topo de um monte, à vista de todos. Imagine a cena. Um homem sozinho, sustentando portões pesadíssimos, sob olhares incrédulos e cheios de medo. Esse ato, além de exibir sua força sobre-humana, se tornou símbolo de resistência e desafio. Mas aqui vem a reflexão. Sansão agiu por coragem, orgulho ou porque sua força divina precisava se manifestar publicamente? A narrativa nos leva a questionar o equilíbrio entre dom e responsabilidade. Sansão possuía poder extraordinário, mas suas escolhas muitas vezes o colocavam em risco e desafiavam a ordem natural. A história nos deixa uma pergunta inquietante. Até onde a força, sem controle, se transforma em perigo para si mesmo e para os outros? Cada passo dele mostrava a tensão entre missão e impulsos humanos, preparando o palco para desafios ainda maiores que viriam por causa de seu coração dividido. Apesar de sua força inigualável, Sansão tinha um ponto fraco, seu coração. E foi nesse ponto que Dalila entrou na história. Ela não era apenas uma mulher, era a tentação personificada. Sedutora, ambiciosa e persuasiva, Dalila tinha uma missão clara: descobrir o segredo da força de Sansão e entregá-lo aos filisteus. Durante dias, ela tentou desvendar o mistério. Com perguntas sutis e carícias disfarçadas, sondava a mente do herói, testando sua confiança. E ele, dividido entre amor e dever, começou a ceder. Quantos de nós, mesmo com dons ou responsabilidades, não já nos deixamos levar por paixões perigosas?
Dalila representava muito mais que uma mulher. Era a personificação das tentações que desviam até os mais fortes de seu propósito. E então surge uma questão inquietante. Até que ponto Sansão sabia do perigo que estava correndo? Ele se entregou por amor, fraqueza, ou simplesmente não soube resistir? Cada passo que ele dava em direção a Dalila aproximava-o do que viria a ser sua maior humilhação, mostrando que até o homem mais poderoso pode cair se o coração não estiver firme. Dalila, com insistência implacável, pressionava Sansão dia após dia. O homem que já derrotara leões, exércitos e portões de cidades inteiras, não conseguiu resistir às palavras de uma mulher. Cansado, exausto emocionalmente, ele revelou o segredo que guardava desde o ventre. Sua força estava ligada ao voto de Nazireu, simbolizado pelo cabelo jamais cortado. Dalila aproveitou-se do momento em que ele dormia. Com um gesto simples, mas devastador, cortou-lhe as tranças. Naquele instante, a força que o sustentava abandonou-o. Os filisteus entraram e o dominaram sem esforço. Sansão, outrora temido como um exército inteiro, agora estava indefeso. Eles arrancaram seus olhos e o levaram acorrentado, transformando o herói em escravo. O homem que antes carregava portões, agora girava uma mó como animal de carga. Imagine a cena: gritos de zombaria, o riso dos inimigos e um Sansão cego, humilhado, esmagado pelo peso de suas próprias escolhas. E aqui fica uma pergunta dolorosa: o que é mais devastador? Perder a força ou perder a visão? Sansão perdeu os olhos, mas estava prestes a enxergar, de forma espiritual, o verdadeiro propósito de sua vida. Cego, acorrentado e ridicularizado, Sansão foi levado ao templo de Dagom, o deus dos filisteus. Era um dia de festa. Milhares de pessoas, entre líderes e cidadãos, se reuniram para zombar do homem que um dia foi o terror de seu povo. Ali, no centro do templo, humilhado diante de todos, Sansão fez o que talvez nunca tivesse feito com tanta sinceridade. Clamou a Deus: Senhor, lembra-te de mim, dá-me força só mais uma vez. Não era um pedido de glória pessoal, era um pedido desesperado de redenção. Guiado até as colunas centrais do templo, Sansão apoiou as mãos sobre elas. Em silêncio, reuniu a força que acreditava perdida e então, com todo o seu ser, empurrou. As pedras tremeram, as colunas começaram a ceder, o riso dos filisteus se transformou em gritos de pavor. Em seu último ato, Sansão derrubou o templo sobre si e sobre milhares de inimigos. Morreu junto deles, mas na morte alcançou uma vitória maior do que em toda a sua vida. E eu te pergunto, o que define um homem? Suas quedas ou sua capacidade de se levantar diante de Deus no último instante? A morte de Sansão marcou não apenas o fim de um homem, mas o início de uma reflexão que atravessa os séculos. Ele, que nasceu com uma promessa divina, viveu entre glórias e quedas, vitórias épicas e fraquezas humanas. Foi lembrado como juiz de Israel, mas também como alguém que se deixou dominar por paixões. No entanto, até sua última respiração, Deus mostrou que não abandona aqueles que se voltam a Ele. A oração final de Sansão foi atendida, não porque ele era perfeito, mas porque, no fundo, a misericórdia divina é maior que qualquer falha humana. O legado de Sansão nos desafia até hoje. O que fazemos com os dons que Deus nos dá? Usamos nossa força, talento e inteligência para cumprir o propósito divino? Ou para alimentar nossos próprios desejos? E se falharmos, será que ainda há chance de redenção? A vida de Sansão
nos ensina que mesmo entre erros e quedas, a última palavra nunca é do homem, mas de Deus. E eu deixo a você essa reflexão. Sansão foi um herói, um fracassado ou simplesmente um espelho daquilo que todos nós somos, fortes e frágeis, capazes de vencer gigantes, mas também vulneráveis às nossas próprias escolhas?